Quando a gente sentou para selecionar as clientes que a gente iria receber aqui para falar da Criativas, do nosso serviço, não me veio outras pessoas na cabeça a não ser essas 3 criaturas lindas e maravilhosas que eu adoro, para falar sobre o nosso trabalho, porque elas vão contemplar Criativas de 10 anos atrás até hoje. Vão falar dos serviços, das experiências. A gente estava conversando aqui antes, dizendo que assessoria cerimonial não tem como você degustar, apreciar para contratar. Ou vocês veem a gente trabalhando, adora e fecha, ou vem com indicação muito forte. Então, elas estão aqui para mostrar um pouquinho da experiência com a Criativas, a contar por Roberta, que foi nossa noiva há 10, 12. 12 anos. 12 anos atrás e continua nos indicando. Eu acho que ela é a maior indicadora, é a indicadora oficial da Criativas. E aqui nesse bate-papo informal, vocês vão conseguir entender como é a nossa conexão com as nossas noivas, com os nossos clientes. Me conta, Beta! Vamos lá, né? Há 12 anos atrás, quando a gente começou a pensar em festa, em casamento, eu lembro de eu ter ido para alguns casamentos que a Criativas tinha participado. E aí eu me recordo que teve uma indicação de uma amiga minha, mas assim, sempre foi um contrato que eu já dizia a meu esposo assim, não abro mão, não quero cotar. E eu não cotei, de fato. Eu não cheguei a conversar com nenhuma outra empresa de cerimonial, porque eu senti muita segurança. E você percebe que assim, o cerimonial, quando ele é bem orquestrado na festa, tudo funciona muito, muito bem, muito tranquilo. E eu tive a péssima experiência de ir para outros casamentos que não teve esse cerimonial naquela plenitude, e você percebe, fica aquele ruído, aquela coisa, né? Você percebe a angústia de algumas pessoas presentes, de um padrinho, de um pai. Então, esse dia é um dia muito importante, é um dia que para todo mundo parece que é só uma noite, mas para a gente noiva são 2 anos, né? Praticamente, geralmente são mais ou menos 2 anos, foi o meu caso. A gente noivou em 2011 para casar em 2013. Então, daquele momento que a gente noiva até o casamento, é o nosso casamento. A cada contrato, a cada, né, a cada coisa que a gente fecha. E ter do nosso lado alguém que realmente quando o Dani fala assim pra mim, Roberta, esse fornecedor, eu nunca tive dúvida, assim. Assim, algumas coisas a gente cota pra ver, porque a gente pode degustar, como você falou, né? Eu vou degustar um doce, eu vou conhecer um espaço, mas se é uma indicação de Dani, se é uma indicação da Criativas, era uma coisa que me deixava muito segura, que eu não ia ter preocupação de qualquer tipo de quebra de contrato, né? De coisas que podem acontecer, a gente sabe que acontece. E isso aqui trazia pra mim muita segurança, em estar com vocês. Ai, que bom. E você vem numa época, de uma época que não existia assessoria, É, que era só só o cerimonial. A cerimonial. gente só fazia cerimonial. Aí é o que vem, é onde vem Polly, que é sua cunhada. Explique como é que É. se sucedeu tudo. Eu tenho 3 irmãos, né, e aí meus 2 irmãos, um casou e o outro vai casar, e aí quando o Renan, que foi o primeiro, né, pensou em casar e que eles conversaram comigo sobre isso, eu disse: "Olha, Cunha, é esse, é esse, é esse, por favor". E aí antes, na verdade, no começo eles não tinham ainda trocado essa coisa do cerimonial, e aí quando ela teve dúvida no que ela queria, eu disse: "Cunha, olha, vai por mim, creia". Eu digo assim, eu vou de olho fechado, era quase um imploro, assim: "Por favor, não faz com outro, faz com esse, porque eu tenho certeza que vai ser, assim, tudo perfeito e pleno". E aí agora, né, esse ano, mais o outro irmão que até brincando aqui no começo também, meus bebês, né, Dani. Dani quando foi lá em casa, eu acho que eles tinham o quê? 10 anos, 12 anos, não, 15 anos? 15 anos. É, estavam na escola lá pequenos, eram meninos pequenos, agora 2 homens grandes. Aí dá uma pausa nessa fala de Beta. Quando a gente foi fechar o contrato, a gente foi fechar o contrato na casa dela. E eu lembro muito disso, entrando e 2 rapazinhos lá, gêmeos. Não sei, assistindo TV, eu não me recordo, mas eles estavam lá. E eu perguntei o nome e tal, para me conectar com a família. E aí passou-se, fizemos o casamento. A gente se encontrou, inclusive, em vários eventos, Não é isso, vários, de amigos. vários, E Beta vem, abraça e dá um beijo, tira vários. foto e posta. Aí eis que Polly entra em contato comigo. Vamos fazer uma reunião online. Polly, cunhada de Roberta. Que já vem no outro momento, porque Polly pegou a minha assessoria, que na época de Beta não Não tinha. existia. E ela ainda sente esse peso de ter um cerimonial, né? A importância de ter um cerimonial mesmo que não tivesse a assessoria. E Polly vem no outro momento, em que a assessoria está no auge e etc. Aí eis que entra ela e o noivo na reunião. Aí a gente conta a história, que nem eu lembro mais. Pois é, a gente estava na reunião
E aí, Dani, super simpática. Eu lembro, inclusive, onde a Roberta morava, um apartamento ali perto da Jaqueira. Eu lembro que o irmão dela, baixinho, pequenininho, entrou na casa e tal. E o meu noivo, na época, né? E nós, Dani, sou eu. Eu que estive entrando. O pequenininho. Eu fiquei passada, eu disse, meu Deus, eu vou fazer o casamento do irmão de Roberta, que eu vi pequenininho, há 12 anos, há 10 anos. Enfim, e aí foi uma história bem engraçada. E aí eu queria que você contasse essa experiência, porque você já vem de 12 anos após o casamento de Roberta com outra experiência com a gente, né? Na época, como a Roberta falou, a gente não tinha trocado muito no início. E aí, eu tinha me entristecido ali com um antigo cerimonial e compartilhei com ela, né? Ela, olha, Cunha, eu tenho indicação que você pode fechar sem nem conversar com ela. Confie em mim, se você confiar em mim, realmente a indicação de ouro vai valer a pena. E aí, Dani não sabia, mas naquela reunião a gente já sabia que seria você. A gente só tava ali pra confirmar, realmente. Mas foi isso. A Roberta passou uma confiança enorme. E por mais que eu tivesse já com um casamento muito alinhado, né? Já tava ali com a organização mais pra frente, e ainda assim, na época fez muito sentido fechar a assessoria com o cerimonial. Porque você passava muita tranquilidade, a gente confiava muito na sua organização, né? Nas suas indicações dos fornecedores que ainda faltavam fechar. E foi uma maravilha. A gente agradece até hoje a Roberta pela indicação. E O- indica também. Uma pausa, assim, que ele pode falando agora, eu me lembrei que, inclusive, eu fiz assim, eu dou de presente. E a depois ele, olha, eu dou a diferença, não tem problema, por favor, contrate, eu juro que vai dar certo. Até o presente eu quis dar, para não ter perigo dele. Ela ficou tão preocupada Foi uma preocupação. com Isso, acontecendo que ela ficou, olha, aqui não vai ter. já não, porque isso é muito importante. Eu senti na pele como é importante. E a Roberta tem uma vida social muito boa. Ela foi para muitos casamentos, então eu confiava nisso também. Ela sabe como é que funciona, ela já foi para vários, já comparou aqui e ali, enfim. E realmente a gente não se arrependeu de forma alguma, pelo contrário, até hoje a gente recebe. Polly, qual foi a tua cerimonialista? Muita gente elogia, né? Tanto você quanto a equipe, dizendo que passava muita segurança, eram muito tranquilos, a classe de Dani, muita gente fala, Incontestável, ela é tranquila, ela passa com. E engraçado que ela é muito exigente. Polly. E como ela não ter tido isso antes, né? Então, por isso que a importância, né, de conversar, de abrir os horizontes. Porque o seu casamento não foi simples. Foi um casamento grande, foi um casamento que tinha muitos detalhes. E você é muito perfeccionista, de olho ali em tudo. Então, precisava realmente ter. E eu fico feliz por você ter acatado Roberta. Mas foi incrível. E o que me marcou no casamento de Polly foi os bonecos do Não Foi Surpresa. Pô, ainda teve esse desafio. Ainda teve isso. E entraram os bonecos do Náutico, eles são náutico, com toda a fé e força, para não dizer doente. muita fé mesmo, haja fé. E ela, Dani, tem que fazer vamos fazer essa surpresa. E a gente fez a surpresa, deu super certo. E aí, eis que no casamento de Polly, chega essa outra criatura maravilhosa. Quando ela chegou na mesa cerimonial, eu disse, que menina bonita. Aí eu não perguntei se ela ia ser, se era noiva, eu disse, você de noiva, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Eu não sabia quem ela era. Não sabia, enfim, eu só achei ela linda. Eu disse, essa menina de noiva vai ficar incrível no dia do teu casamento. Aí é isso que eu descubro que é noiva de quem? Nem tava noiva ainda. Tava quase. Tava quase. Depois foi É. em casamento surpresa, uma viagem, não foi? Foi. 2 meses depois. 2 meses depois. Peguei o buquê. Foi. Não foi Peguei o nada, buquê. né? Deu certo. Aí vem Luísa para mostrar um outro processo da Criativas, que é a assessoria completa, que Polly foi parcial, o Roberto foi só cerimonial, e vem Luísa para experimentar, degustar a nossa assessoria completa.
E eu queria que você dissesse como está sendo, né? Porque você não casou ainda. Então, quando a gente resolveu que ia fazer casamento, porque na realidade, até o casamento de Renan e Polly, a gente não sabia ainda se ia querer fazer uma festa, tudo, sendo que o casamento deles foi tão incrível, foi tudo tão bem organizado, que eu lembro que no outro dia Rodrigo acordou, olhou pra mim e fez assim: ontem foi o dia mais feliz da minha vida, eu quero fazer festa de casamento. Eu tô toda arrepiada. E foi muito especial pra gente. E uma coisa que eu tive certeza quando a gente começou esse processo é que o primeiro fornecedor que eu queria era Criativas. Tanto que foi o primeiro contato. Rob e Polly falavam: olha, tem que ser Criativas, tem que ser Dani. E aí a gente noivou e eu acho que um mês depois a gente já teve a reunião contigo. E eu sabia que, como antes eu ficava muito apreensiva de ficar ansiosa com os preparativos e não ter o suporte, então eu sabia que eu queria assessoria completa. E foi uma coisa que eu disse para Rodrigo: eu não vou abrir mão, eu quero ter assessoria completa porque eu quero me sentir segura. E eu lembro que quando a gente teve a reunião, a gente tinha uma data em mente e você não tinha essa data. Aí Polly falou: Cunha, existem fornecedores que vale a pena você mudar a data. Eu não sabia disso. Vale a pena você mudar a data. E aí foi quando a gente chegou nessa outra data e fechou contigo, mudamos a data para ter Criativas. E tá sendo um processo incrível, eu me sinto muito segura, assim. Tudo que você dá o aval, para mim é certo, assim, porque eu já tive outras experiências que foram bem-sucedidas, indiquei para outra amiga minha também. E eu posso dizer que o processo está sendo leve. Meu medo era que não fosse leve, que ficasse pesado, mas com você tá se tornando muito mais leve. E é isso, tá sendo incrível, eu tô amando esse período de ser noiva. Contagem regressiva, né, Lu? Contagem regressiva, já tô ficando com saudade. Pois é, quando elas diziam que eu ia sentir saudade, eu ficava: caramba, mas esse período é um período de resolver tanta coisa, né? Mas tá sendo ótimo. Eu já tô ficando com saudade porque tá chegando perto. É maravilhoso. Zulia. Ainda tem um integrante da família. Tem muita gente ainda, volta a catar. Temos mais uma chance, hein? Renata. Renata, minha filha. Vamos fechar esse Por favor. pessoal combo. Fechar o combo, fechar a família completa. É. Eu tenho muita sorte, muita. Eu costumo dizer que é a corrente do amor, né? Quando o trabalho é bem feito, quando o trabalho é feito com muito carinho, não tem outro resultado. Você colhe o que realmente planta. E a gente tem plantado aí nesses 16 anos muito comprometimento, muito carinho, muito amor, muito respeito. A gente deixa as famílias da gente em casa para cuidar das famílias de vocês, noite adentro, mas é com um carinho, com um amor, que a gente se conecta muito, né? Por exemplo, com Beta, como foi cerimonial, a gente não conviveu tanto, mas quando seu pai chegou, na hora me veio ele: o senhor vai chorar? Porque ele chorou, viu? Então, mesmo sendo só cerimonial, já tinha coisas de Roberta que estava guardado aqui dentro, que eu já levei para o céu. E do céu para o de Luísa já tem mais coisas. A mãe de Lu, que a gente já se encontrou algumas vezes, algumas especificidades que eu sei que Lu tem, que o Rodrigo tem, que na hora eu posso tomar a liberdade de dizer: não coloque não, que eles não vão gostar não. Vá por esse caminho. Essas conversas informais que a gente tem servem para isso, até para basear o meu trabalho no dia do casamento, nos preparativos, como tratar, como falar, qual vai ser a postura. Seu tio jamais vou esquecer, que era um tio pai, que estava ali à frente de tudo e emocionado. Enfim, a gente não esquece. Por isso que essa proximidade é boa, é gostosa. Quando é tudo muito bem feito, né, Dani? Assim, tudo feito, as meninas falaram, leve e tal. Eu lembro que a Luísa até comentou assim, que até o pai dela também não tinha essa, porque às vezes o pai quer, né, levar, casar a filha, mas quando ele foi pra festa dos meninos também, de Renan e Polly, ele mudou completamente. Então, assim, não é por nada, né? Existe um porquê. Mudou de ideia em relação à festa, por quê? Porque foi tudo muito bonito, muito perfeito, muito leve, né? Não foi aquela coisa que você fica agoniado, estressado. Literalmente, para você comemorar, para você, né, aproveitar aquele dia tão importante, que é um dia que qualquer coisa que der errado, não tem o que fazer mais, né? É um desafio, viu? Porque você tem que ser firme, segura, mas ao mesmo tempo ser leve, tranquila, não transparecer. É um desafio constante, mas a gente consegue.
É isso. Obrigada. Obrigada a você. A gente que agradece. Viviane. Eu agradeço demais. Quero fazer maternidade. 15 anos. 15 anos, é isso. Você já tá na família. Quero Não, separar não mais. existe festa da família sem criativas. Não existe. Obrigada, até você.